E tudo é uma dificuldade para você poder levar um aluno daqui a ali, é uma dificuldade tremenda, né? O valor, a população já não tem, historicamente, já não tem esse valor dentro dela. Mas o poder público também não faz nada para ajudar, né? De uma forma geral, também faz tudo para dificultar. Sim, né? Então, outra coisa, a gente fala. As escolas particulares, elas têm mais dificuldade não, assim, na parte da direção, tal, não vê muita importância nisso. Estudo do meio. Estudo do meio. Tem outros lugares mais interessantes para visitar. As escolas, a gente sabe, as escolas municipais aqui, por conta de todo o contexto, visita muito mais. Se a gente for comparar dois alunos na mesma série fundamental, do particular e do público, do municipal, o do municipal conhece muito mais do particular, o particular não conhece. Você sabe do engenho, eu estou falando do engenho, mas a Dani também pode falar do museu. Como vem escola de fora de São Paulo? Impressionante. As nossas escolas públicas visitam o engenho, visitam o museu, mas as escolas particulares, raramente tem uma escola que vai no engenho. No museu, tem bastante escola particular? Sim, de Santos vai para São Paulo e de São Paulo para Santos, das escolas particulares. Para a grande visitação. Só que a falação na porta da Pinacoteca, que eu ouço muito, o ovo, essa casa é grande e bonita, mas o que tem aqui dentro? Eu nunca entrei aqui. Pô, você já está velho, burro velho, vai morrer, nunca entrou aqui. Que situação? Quando a gente faz uma pesquisa, aqui nunca viu, aqui sempre, a maioria nunca viu. Eu posso entrar, né? Eles não se sentem pertencentes. Sim. Eu posso, será que eu posso? Isso. Por isso que os eventos que tinham no centro, eu lembro, na Frontaria, pessoas do entorno não frequentavam, porque não se sente pertencente, não tem identidade, não tem memória. Né? Então, se você não se sente pertencente aqui, não se apropria do patrimônio, você vai preservar para quê? Né? Pode ir. Vamos para as experiências agora? Aí eu botei a foto do quilômetro de Jabaquara, que é a única referência que a gente tem é uma plaquinha. Vocês já passaram por ali? Ele fica do lado do túnel. Sai do túnel do centro, passou pelo túnel, do lado direito, lá. Nada contra o prédio da Bolsa do Café, né? Mas aí a casa foi ali, ou naqueles arredores. Do outro lado. Do outro lado. A Santa Casa. A primeira Santa Casa foi construída onde é hoje ali a Alfândega, aquela região. A segunda Santa Casa, onde é a Praça Mauá, ficou um tempo ali dentro da igreja, tanto que a gente teve escavação ali, a gente encontrou ali muito ossada. A terceira em cima do túnel, do lado de cá. A terceira Santa Casa? A quarta é de hoje, que inclusive Getúlio Vargas veio aqui inaugurar. Então, o Jabaquara fica do outro lado, contrário do túnel. Tá? Onde é a Santa Casa hoje? É mais para aquele lado mesmo. E esse quilômetro onde está? Até agora não entendi. Esse quilômetro a gente só sabe que tem uma placa, até tombado, até... E a gente não tem, e outros patrimônios não são preservados. São escolhas, né? Aí a elite tem muito a ver com isso. Não que, eu acho que o Museu do Café hoje é o museu que mais abre portas aqui em Santos, para o público. Você tem atividade para todas as idades, ele chama, não estou puxando o saco aqui da Dani, mas ele tem atividades para criança de tal idade, para criança tal, tem para idosos, tem para professores. Então é um museu que está... Né? É um museu vivo. É um museu vivo que quer agregar, né? Porque o museu não é uma juntação de objetos, né? O museu, eu sempre falo, o museu não é local de você encontrar respostas, o museu é local de você fazer perguntas, de você questionar. Então, isso é que o museu vivo. Quando a criança sai da escola e vai para o museu só para carimbar lá, para justificar, para confirmar o que a professora falou na sala de aula, o museu perdeu a sua função. Né? O museu é um lugar para fazer pesquisa, sair daqui cheio de achismo, cheio de hipóteses, porque senão fica só reproduzindo saberes. E não construindo, né? Pode ir, Paulinho, que agora eu vou falar um pouco das nossas experiências. Pode ir. Eu gosto muito dessa frase do Panofsky, que fala: um nativo australiano não poderia reconhecer o tema da última ceia. Para ele, a cena apenas evocaria a ideia de um alegre jantar.
Por quê? Patrimônio tem que ter contexto. Se não tem contexto, isso aí parece um monte de gente, né? Isso tem importância para a gente, para a nossa cultura ocidental. Né? Então, o patrimônio tem que ter isso, né? Tem que ter identidade, identificação. Nem alegre, tem cobra comida, né? Oi? Porque não está muito feliz. E eu gosto muito do Benedito Calixto, mas eu usei muito na sala de aula, trabalhei muito com o Benedito, mas não para reforçar o conhecimento, né? Porque Benedito Calixto, ele é fruto de uma época em que havia necessidade de se produzir uma memória paulista, né? O eixo Rio-São Paulo está se modificando, né? O Rio de Janeiro entra em decadência e São Paulo se tornando o estado mais rico, né? E cadê essa história? Então você contrata uma série de pintores para construir uma história para esse estado, né? Então aí que vem a fundação do Museu Paulista, e Benedito Calixto vai nessa onda, né? Por isso que ele tem tantas pinturas históricas, né? Então você vê o outro uso do patrimônio, para você reforçar a história, criar memórias, chamado memórias inventadas. Memórias inventadas? A tradição inventada. Que é isso, é bem isso, né? De você inventar tradições, inventar memórias, né? Para aquele povo se sentir pertencente a uma nação, a um estado, que a partir do momento que você tem valores comuns, né? Você passa a ter a mesma visão. Ele é contemporâneo, então, do ciclo do café. Ele morreu na década de 20, vai para Paris, estuda, ele não vai para as Belas Artes no Rio de Janeiro, ele acaba meio que autodidata, mas ele ganha uma bolsa, né? E vai para Paris, fica lá um tempo, não fica muito não, volta para cá e pinta. Então, quando ele fala da fundação de Santos, é toda uma genealogia da paulista. Então você encontra todas as famílias, né? Ele cria isso, todas as pessoas que viviam aqui, ele cria uma cena que não existe. Quando você vai na Bolsa, no Museu do Café, e você chega ali no pregão, você vê Santos em 1822, fundação da vila, e Santos em 1922, para quê? O que aquilo quer dizer? O que aquele prédio? Olha como Santos mudou de 1822 para 1822. E quem fez isso? Nós, a elite cafeicultora. O café enriqueceu essa cidade. Por isso que tem um palácio, um prédio, né? Só aquele prédio ali já diz muito quem construiu e para que o construiu. Né? Era uma elite que mandava nesse país por muito tempo. Depois da política café com leite, então. Mas o patrimônio também comunica. É uma verdade. Essa é uma verdade. O crescimento. Sim, realidade. Isso aí, historicamente, ninguém. Não, mas o que a gente questiona aqui é que houve um esforço dessa elite de apagar tudo o que foi feito antes, inclusive em relação à arquitetura da cidade. Por exemplo, o centro de Santos era muito parecido com o que a gente tem hoje em Paraty, do que esse centro, historicamente, ele é recente, ele é do final do século XIX e início do século XX. O que existia lá do século XVI, a antiga Casa de Câmara e Cadeia, a Matriz, aqui em Santos, a antiga alfândega, tudo isso foi destruído para que uma nova arquitetura fosse feita. Por quê? Porque precisava se apagar esse passado parecido com Portugal para se construir uma coisa parecida com a Paris da época. Isso tem muita relação, assim, parecer com o centro econômico do período. No Rio de Janeiro parece que ocorre uma coisa semelhante de 1900 para 1901. O prefeito manda destruir a cidade. Rio de Janeiro é isso, né? Tem um livro chamado Pereira Passos, o Haussmann Tropical. Né? Ele se inspira nesse prefeito de Paris, que bota Paris abaixo, e aí uma nova ideologia, uma nova forma de se vestir, de se portar, de ter uma cidade, de higienizar essa cidade, com as ruas têm que ser largas, bota fora os cortiços, né? Limpa as ruas, isso aconteceu também aqui em Santos. Troca de nome, demole a igreja, como a Cristiane falou, a Matriz. Então, o pátio da Matriz vai virar Praça da República, né? O pátio do Carmo vai virar uma outra praça. Então, esses espaços tem que ser amplos, limpos. Tem códigos de conduta, hora de dormir, né? O que pode fazer, o que não pode. É muito engraçado você ler os códigos de conduta dessa época, né? O que era possível ou não fazer numa cidade. E agora...
cidade que tem processo econômico. Sim, Está acontecendo hoje. Hoje? Os grandes empreendimentos. Vamos mexer na ponta da praia. Vão. A influência de Paris também foi importante. Ver o peso de Belém no entorno. Nossa, muito. Manaus, o mercado de Manaus. Você é de Manaus? Eu sou de Santos. Então, mas vai uma coisa que não tem jeito de conter, né? Porque Não. é o que hoje nós estamos pegando, né? De tecnologia, de importação de cultura de outros países. Então nós somos Por isso que a gente tem que saber o que a gente quer preservar. Se fosse igual Paraty deve ter graça. Tem coisas que a gente tem É que a gente decida tomar a rédea das nossas ações, né? Se eu quero que aquilo preserve, quero que aquela história, aquela memória seja preservada, eu tenho que lutar. Por isso que os movimentos sociais são importantes. Se não fossem os movimentos sociais, a gente não teria terras quilombolas até hoje, né? E nem demarcação de terra indígena, e nem uma lei chamada 12.645 que obriga a gente a estudar a história da África, do negro e do indígena nas escolas. Então, ela luta, modifica, né? Agora, se a gente deixa que os outros façam... Paraty estava bem longe do Rio de Janeiro. E também ficou uma época... de São Paulo, né? Sim, o Porto de Paraty foi esquecido. O que faz com que se modifique, né? É a decadência econômica. Então, ela acabou ficando lá, congelada no tempo. Era um porto de Ouro Preto. Porto de ouro. Sim, mas o ouro saía para o Paraty. O porto era para esse objeto, não é isso? E aí foi abandonada. Ao contrário de Angra dos Reis, que teve um desenvolvimento econômico melhor, e não tem nada histórico na cidade. Agora, gente, eu vou falar um pouco do que dá palestra mesmo. Nossa, demorei. Que é a educação patrimonial, né? O que é a educação patrimonial? É tudo que envolve patrimônio? Eu estou fazendo com vocês aqui uma educação patrimonial. Que tipo de educação patrimonial a gente tem? A gente faz, né? A gente tem leis que nos obrigam a trabalhar com educação patrimonial, principalmente projetos de arqueologia. Como são feitas essas ações? Na Prefeitura de Santos, a gente tem projetos voltados para essa área? Então, qualquer ação que envolva educação formal ou não formal a partir dos bens culturais. A partir do momento que eu estou me relacionando com bem cultural, eu posso chamar essa ação de educação patrimonial. Pode ir. Então, se a gente for pensar, por muito tempo, essa educação patrimonial, a gente tem crianças visitando o museu da Quinta desde a década de 30 e 40, com Roquete Pinto e com um movimento que aqui no Brasil a gente chamou de escola novismo. Mas será que essa visita a museus, esse contato com o objeto cultural, ele era uma forma tradicional ou era só para repetir padrões? Né? Qual era o intuito disso? Reforçar a ideologia, reforçar memórias. Então a gente tem que pensar, né, que o patrimônio ele pode ser usado tanto para uma educação transformadora ou para uma educação que, né, repita, que reforce estereótipos. Pode ir. E a gente pensa muito na educação patrimonial como um método, né, porque existe um método para se trabalhar o objeto cultural. Então eu tenho um método para trabalhar essa lamparina aqui grega, ou romana. Desculpa. Eu tenho um método para trabalhar, porque a educação patrimonial, a partir do método, né, eu questiono esse objeto. Eu vou mostrar mais na frente para isso. Tudo bem, já mudou para mim. Então, trata-se de um processo permanente e sistemático de trabalho educacional centrado no patrimônio cultural como fonte primária de conhecimento. Então, na educação patrimonial, como metodologia, e aí a gente tem um marco, né? Esse marco aconteceu na década de 80, da museóloga do Museu de Petrópolis, Maria de Lourdes Carreira Horta, trouxe para o Brasil uma metodologia que ela havia aprendido, né, no seu mestrado na Inglaterra. Ela trouxe para o Brasil e essa metodologia passou a ser usada pelo IFAM, pelos museus de maneira geral, e pela arqueologia também. Já era até antes até. A gente tem museus no Brasil que já usavam essa metodologia. É um marco, mas isso não quer dizer que antes não existia uma educação patrimonial que se preocupasse com essas questões. Pode ir.
Então, quando a gente pensa em patrimônio, né, a gente tem que pensar numa educação que valorize o freio, que valorize o aluno, né, como produtor de conhecimento. Eu vou ter alguns autores e 2 museus que eu acho muito importantes no Brasil, que trabalham com metodologia bem interessante, é o Museu Arqueológico de Sambaqui de Joinville, alguém conhece? E o Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. São museus que eu recomendo, né, que tem uma metodologia própria, centrada no patrimônio, na investigação, no levantamento de hipóteses. Então, as ações educativas, não são aquelas ações educativas que o aluno fica lá cansado de tanto escutar, né? Porque a gente acha que o aluno é passivo. Não. Né? Como o Freire fala, esse negócio de educação bancária, né, a gente está sempre questionando isso. Né? Porque o aluno é um depósito que você vai colocando coisa. Uma outra O primeiro instituição. museu é de Joinville, Joinville. a tua referência. Agora, Tem um museu em Florianópolis, fala. o problema do Maia é que Está fechado. ele não existe, né? Ele não é existe. incrível em pesquisa, mas ele não tem comunicação. Acabou Desde de abrir 2000. uma exposição É. agora que se chama Resistência Já, que inclusive teve um processo de formação bastante interessante, 3 As formações comunidades deles são indígenas. ótimas. Não, estou falando de formação para a exposição. Teve os grupos indígenas, 3 do estado de São Paulo, 2 Guarani e 1 Caingangue, vieram para a USP no ano retrasado e teve todo um estudo com eles, e a exposição foi aberta agora, sem ser essa sexta, na outra, tem uma semana, está bem novinha. E aí, em cima desse estudo que eles também participaram da formulação da exposição. Lá no maio. Porque desde que a gente fez o mestrado, né, Cris, de 2000, nós terminamos em 2014, o museu já estava acreditado. Agora ele tem Ele é bagunçado, né? exposições temporárias. E eles também têm uma reserva técnica que é Maravilhosa. visitável. Não, ela é visitável. Não é fechada. Se você que não mesmo quer visitar, ela é organizada para ser visitada. Então as estantes foram montadas de um jeito que você vê bem as urnas Sim. funerárias. Eu fiz um curso de acessibilidade lá, mas eu entendo tudo isso. Se você vai lá e pede, você tem. Sim. Mas ela não comunica isso, né? É uma coisa fechada, é só para interessados mesmo, né? E ela tem um potencial incrível para ter um espaço, né? Eu acho triste. Eu não estou falando de museu Potencial cristal. impressionante. Esse é o outro museu da É o Da cidade da de que Boa fica dentro da cidade onde está. Vou revisitar. Eu acho que é uma incrível, assim, só que demorando demais. Política, né? Audrey, eu ia acrescentar só que a gente fala pouco em relação à referência com educação, tem o memorial do Homem Cariri que fica no Ceará, que eles têm um trabalho com crianças muito interessante, inclusive as crianças participam das escavações, as crianças participam do laboratório e depois eles fazem a comunicação disso. Então, é além até do que é feito nos outros museus, porque as crianças, elas vivem o museu e estão lá, assim, o tempo inteiro como se são educadores. E foi um museu, foi assim, a Rosiana Lima Verde criou essa instituição há 25 anos num lugar onde existia prostituição infantil. E hoje em dia não existe mais essa realidade, pelo contrário, as crianças no meio do museu tem um parque, um playground de madeira e eles passam lá e apropriação. E aí o visitante chega e eles vão apresentando, é um trabalho muito de referência. Incrível. Legal, né? Então, gente, essa é a metodologia. Se vocês quiserem estar no site do IFAM, então a gente pode trabalhar com essa metodologia com qualquer objeto cultural, desde um prédio, um artefato, uma cadeira, um objeto de uso cotidiano. Então a gente parte do princípio de observação. Então vamos observar esse objeto? Ó, esse aqui. O que é isso? Então eu estou observando. Então eu parto do princípio, ao invés de chegar para o meu aluno e falar a todos os conhecimentos, a gente faz o trajeto inverso. O que é isso? Quem sabe fica aqui, não fala. Então a criança manuseia, observa, pesquisa, reflete e levanta hipóteses sobre aquilo, né? Então você tem essa fase de observação para identificar o objeto.
Alguém sabe o que é? Criança já tinha falado que é uma máscara. Parece uma madrepérola? Uma concha de máscara. Isso mesmo, é uma concha. Eu não posso falar. Porque essa construção, né, ela vai sendo feita ao longo do processo. Depois eu vou registrar meu objeto, né? Eu vou fazer desenhos, vou me apropriar. Terceiro, eu vou explorar. Então, eu vou sair do meu campo, né? Vou procurar outras pessoas, ou em livros, ou em biblioteca, ou na internet. Eu vou juntar mais coisas sobre esse objeto. E, por último, eu me aproprio de alguma outra forma, ou por meio de uma expressão artística. Então, eu extravaso, eu comunico aquele conhecimento que eu adquiri. Então, essa etapa a gente consegue fazer, né? Na escola, em museus, se a gente seguir direitinho, a gente consegue fazer. Na própria sala de aula, né? Porque aí você parte do princípio de até levantar as hipóteses, né? Construir esse conhecimento junto com o aluno é muito mais interessante do que você já ir com ele, né? Você acaba com a curiosidade, olha, aqui é uma concha de sambaqui. Eu tirei lá do engenho, né? Acabei. Vamos lá, Paulo Henrique. Eu estou falando da Irata agora, que foi minha orientadora, então eu gosto muito dessa frase dela. Os seres humanos usam o objeto como meio de compreender e explicar o mundo. As coisas evocam pessoas, situações, provocam emoções e suscitam reações de toda a natureza. Os fazem porque, enquanto objetos, são suportes materiais de mensagem e informação. São signos e símbolos permeando o nosso cotidiano, mediando as relações sociais, comunicando hierarquias e classificações, explicitando pertencimentos e exclusões, mobilizando ações de toda a natureza. Então, o objeto cultural, ele por si só carrega, né, uma série de informações que basta que a gente questione. Pode ir. E agora eu vou mostrar as nossas experiências em Santos. Pode ir. Tem bastante. Não vai dar tempo de a gente falar sobre nossa pesquisa de mestrado, mas eu e a Cris concluímos nosso mestrado praticamente no mesmo ano, né? E ambas estávamos na Prefeitura de Santos e estudamos arqueologia, tivemos como objeto de estudo escolas da Prefeitura. Eu fiquei com uma escola da Zona Noroeste, mas a minha proposta era mais voltada para a educação e arqueologia, então eu desenvolvi com essa metodologia uma série de atividades. A gente escavou na escola, né? Eles viveram uma vida, eles viveram como uma atividade de um arqueólogo, né? Pesquisar o que tinha naquele local, né? Escavar aquele local, embalar, registrar, pesquisar e depois comunicar, né? Isso é toda a etapa do trabalho do arqueólogo, não se concentra apenas na escova do Manuel de Barros, a gente sabe muito bem disso. E a Cris já foi mais voltada para a questão da arqueologia subaquática, dos acervos aqui em Santos, que a gente tem, né, que está no Museu de Pesca, que estão nos depósitos, e essa relação na cidade com o porto e a arqueologia. Pode ir. Tudo bem, gente? Estou falando muito rápido? Uma das nossas primeiras experiências, né, foi em 2006, no contexto das escavações da Ilha de Ana. Então, eu e a Cristiane, mais uma vez juntas na secretaria, tem escavação lá na Ilha de Ana, vamos lá ver? Fomos, né, e falamos, a gente tem que pensar em alguma coisa, alguma atividade para fazer com esses alunos. Nós temos uma escola lá, e aí nós levamos, aproveitamos que a ilha inteira estava sendo escavada, o sítio arqueológico estava ali aberto, então a gente foi com essas crianças nesse local, montamos maquete, fizemos a reprodução da maquete. A gente queria que a criança que está ali, que mora naquele local, incorporasse esse conhecimento e participasse daquelas ações, né? Olha que distanciamento, né? Hoje em dia a gente pensa numa arqueologia coletiva, uma arqueologia que envolva a comunidade, né, que a gente chama de arqueologia comunitária, que envolva a comunidade, né, nos processos. Pode ir.